Fala, minha gente, olha só a expectativa que tá rolando em Itaquera. O Corinthians chega para esse duelo decisivo da Copa do Brasil com força praticamente máxima, e o que chama atenção é o momento especial de Memphis Depay. O cara acabou de completar um ano de clube e vai estar em campo contra o Atlético Paranaense, ao lado de Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Esse trio, quando entra em ação, já mostrou que pode transformar o nível de jogo do time. Não é só discurso, os números comprovam, e a torcida sabe que não se trata de coincidência. É curioso porque o Memphis viveu altos e baixos desde que desembarcou aqui. Teve contrato vazado, música lançada, algumas polêmicas fora das quatro linhas, mas dentro de campo ele criou uma identificação gigantesca com o Corinthians e com o jeito de ser corintiano. Desde que vestiu a camisa, foram mais de 20 participações diretas em gols em pouco mais de 50 partidas. É um número expressivo, ainda mais para quem chegou em um momento de turbulência, com o risco de rebaixamento batendo a porta. Foi justamente nessa fase que ele elevou o patamar da equipe, dividindo responsabilidades, dando liberdade para Garro criar mais e desafogando Yuri, que até então carregava praticamente sozinho o peso do ataque. Muita gente se prende apenas ao valor do contrato. E sim, não dá para negar, é alto, especialmente considerando os problemas financeiros do clube. Mas se a análise for restrita ao impacto em campo, fica difícil questionar. Memphis trouxe competitividade, trouxe confiança e mudou a postura do time nos jogos grandes. Não é por acaso que as duas vezes em que Dorival Júnior conseguiu escalar Memphis, Garro e Yuri juntos foram contra o Palmeiras, e em ambas o Corinthians venceu. Nas oitavas da Copa do Brasil, os três estiveram em campo e o Timão simplesmente dominou o rival, dentro e fora de casa. Isso não acontece por sorte. O aproveitamento com o trio em campo beira 74%. Para vocês terem ideia, esse é o mesmo aproveitamento do Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Corinthians conseguisse jogar todos os jogos com sua força máxima, teria números de time campeão nacional. O problema é que isso é impossível no calendário do futebol brasileiro. Lesões, suspensões e até convocações para seleções dificultam demais. Só que quando essa formação aparece, o torcedor enxerga um time muito mais competitivo. E é isso que pode acontecer de novo nesta quarta-feira em Itaquera. O Corinthians joga em casa, tem a vantagem por ter vencido em Curitiba e sabe que um empate já garante a classificação para a semifinal. O Atlético vai ter que sair para o jogo, vai ter que buscar o resultado. Isso pode abrir espaço justamente para a velocidade e a técnica de Memphis e Yuri. O retorno do centroavante, aliás, é outra grande notícia. Depois de uma cirurgia de hérnia, ele voltou antes do previsto, treinou normalmente e está confirmado. O torcedor ganha esperança ao ver seu camisa 9 de volta em um momento tão importante. Agora, sobre Memphis, não dá para ignorar a importância dele em títulos recentes. No Campeonato Paulista, por exemplo, ele foi decisivo. Deu assistência, marcou gol em clássico e mostrou personalidade nos minutos finais contra o Palmeiras, quando o rival pressionava. Não foi apenas presença em campo, foi atitude. No contexto que o Corinthians vivia, com crises políticas, gestão confusa e pressão interna e externa, conquistar o estadual em cima do maior rival teve um peso imenso. Foi o título que a torcida não comemorava desde 2019, e Memphis foi parte fundamental disso. Claro que há quem critique, dizendo que ele deveria fazer ainda mais pelo salário que recebe. Essa comparação é inevitável, mas às vezes injusta. Futebol não é matemática simples, não é gol por jogo que define tudo. É o conjunto da obra, o quanto um jogador influencia no desempenho coletivo. E nesse aspecto, Memphis mostrou ser determinante. Ele não só faz gols e dá assistências, como também atrai marcação, cria espaço para os companheiros e aumenta a confiança do elenco. Até nos jogos em que não marca, sua presença abre caminhos para Garro achar passes ou para Yuri finalizar com menos pressão. A prova disso está nos números e no desempenho. A arrancada que livrou o Corinthians do rebaixamento no ano passado só aconteceu depois da chegada dele. Foram 9 vitórias consecutivas que mudaram a temporada e recolocaram o clube em outra realidade. Sem isso, não haveria Libertadores, não haveria vaga para a Copa do Brasil deste ano. Foi essa sequência que mudou o rumo do time,
e Memphis esteve no centro dessa transformação. Hoje, olhando para frente, o Corinthians sabe que está muito perto de alcançar uma semifinal de Copa do Brasil, mesmo com todos os problemas enfrentados nos bastidores. Presidente afastado, investigações, crise administrativa, dívidas, nada disso impediu o time de se colocar novamente entre os protagonistas da temporada. Isso passa diretamente pela força do elenco titular, e Memphis é peça central dessa engrenagem. O torcedor pode até ter opiniões divididas sobre a personalidade dele fora de campo, mas dentro dele não dá para discutir. Contra números e contra fatos, não existe argumento. Foram quase 30 participações em gols em pouco mais de 50 partidas. Em qualquer clube do país, isso seria tratado como desempenho de destaque. No Corinthians, que vinha de uma fase complicada, significa ainda mais. E agora, com Yuri Alberto de volta e Garro em grande fase, a esperança da Fiel se renova. É jogo em casa, vantagem no placar e o trio ofensivo novamente à disposição. A tendência é de jogo duro, o Atlético não vai entregar fácil, mas o Timão sabe que tem mais qualidade e pode controlar o confronto. O desafio é justamente colocar em prática o que já se viu em clássicos e em mata-matas recentes: intensidade, compactação e aquele poder de decisão dos caras da frente. E olha só como o roteiro dessa Copa do Brasil pode ficar ainda mais especial para o Corinthians. Estamos falando de um time que, há poucos meses, parecia não ter rumo. A bagunça nos bastidores, os problemas administrativos e até mesmo a dúvida sobre se o clube teria condições de disputar competições grandes em alto nível. Mas o futebol tem dessas reviravoltas, e o Timão chega ao momento decisivo com a chance real de avançar para mais uma semifinal. Seria a quarta vez consecutiva, algo que mostra a consistência em torneios de mata-mata, mesmo em meio a tantas turbulências fora do campo. O detalhe é que, ao contrário do que aconteceu em temporadas anteriores, agora existe uma sensação de que o Corinthians pode ir além. Isso porque, com Memphis e Yuri Garro juntos, o desempenho cresce de forma visível. A presença desses três dá ao time um padrão ofensivo que não se via há muito tempo. Garro se transformou no principal articulador, e Yuri voltou com vontade depois da cirurgia e Memphis, apesar das críticas, é quem eleva a régua. Quando os três se encontram, parece que o Corinthians joga outro esporte, mais dinâmico, mais agressivo, mais capaz de enfrentar qualquer rival. E essa força pode ser determinante não só contra o Atlético Paranaense, mas também olhando para a próxima fase. O chaveamento aponta para um clássico mineiro no caminho, e a tendência é que o Cruzeiro confirme sua vaga depois de abrir 2 gols de vantagem sobre o Atlético Mineiro. Decidir em Belo Horizonte contra o Cruzeiro ou encarar o Galo seria um desafio enorme, mas também uma oportunidade de medir forças contra times que vivem momentos diferentes, mas carregam peso histórico. E o Corinthians tem algo que pesa muito nesses confrontos: camisa. Em mata-mata, tradição não se mede apenas por elenco, se mede pelo peso do escudo, pela força da torcida e pela capacidade de jogadores experientes se agigantarem em decisões. A torcida sabe disso, e é por isso que a expectativa em Itaquera é gigantesca. O clima é de jogo grande, de decisão. A vantagem de ter vencido o primeiro confronto dá tranquilidade, mas não pode virar armadilha. Se o Corinthians entrar em campo achando que já está classificado, pode complicar. O Atlético é um adversário que gosta de contra-atacar e tem jogadores perigosos na frente. Só que ao mesmo tempo, o Timão em casa, com a arena pulsando, costuma crescer. Essa sintonia entre time e arquibancada já virou marca registrada em confrontos eliminatórios, e não há dúvida de que o estádio vai estar fervendo do início ao fim. Vale lembrar que a campanha até aqui é praticamente impecável. São 5 jogos, 5 vitórias e nenhum gol sofrido. Isso mostra que não se trata apenas de ataque. A defesa tem funcionado bem, mesmo com desfalques importantes em alguns momentos. Hugo Souza, por exemplo, virou peça fundamental nas decisões, pegando até pênalti em clássico contra o Palmeiras. Zagueiros como Félix Torres e Gustavo Henrique também seguraram as pontas quando mais precisou. É claro que nem todos estarão à disposição desta vez, por conta de convocações e desgaste, mas Dorival mostrou que sabe montar uma linha de defesa competitiva mesmo sem força máxima. E falando em Dorival, é impossível não destacar o trabalho dele. Desde que assumiu,
conseguiu dar identidade ao time, algo que estava perdido. Ele entendeu que o elenco titular tem qualidade, mas que não pode jogar todos os jogos da temporada. Por isso, apostou em variações, rodou o elenco quando necessário e, principalmente, deu moral para jogadores jovens como Bidon e Wesley. Essa mistura de experiência com juventude vem funcionando bem, e pode ser um diferencial na sequência da temporada. Mas voltando ao jogo decisivo, a grande expectativa está mesmo no trio ofensivo. Não dá para esconder isso. O torcedor quer ver Memphis de novo em campo com Yuri Garro, porque sabe que quando eles jogam juntos a história costuma ser positiva. Foram poucas partidas até agora, mas quase todas marcadas por vitórias importantes. O aproveitamento fala por si só, e os clássicos vencidos contra o Palmeiras servem de exemplo. Quando os três atuam, o Corinthians vira protagonista, impõe respeito e joga de igual para igual com qualquer adversário. Agora, se o Timão avançar, terá tempo até dezembro para se preparar para a semifinal. Isso porque a CBF marcou as datas só depois do fim do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dá para imaginar um Corinthians diferente naquele momento, talvez com Carrilho recuperado, com Ranielli de volta e com um elenco mais inteiro fisicamente. Se hoje o time ainda depende demais de algumas peças específicas, em dezembro o cenário pode ser mais equilibrado. O que não dá é para desperdiçar a chance que está nas mãos agora. A classificação está muito próxima, e o jogo em Itaquera é o passo fundamental. E convenhamos, se tem uma coisa que o torcedor do Corinthians aprendeu nos últimos anos é que nunca se pode duvidar desse time em mata-mata. Quantas vezes o Timão não entrou como azarão e surpreendeu? Quantas vezes não calou críticos em clássicos? Essa mística está presente, e Memphis acabou se encaixando bem nesse espírito. Ele pode até não ser unanimidade, mas é o tipo de jogador que aparece em jogos grandes, que decide em momentos de pressão e que ajuda a construir vitórias pesadas. O Atlético vem para o tudo ou nada, e isso pode gerar espaços preciosos para contra-ataques. Se o Corinthians souber aproveitar, pode matar a classificação ainda no tempo normal sem precisar sofrer até os pênaltis. O detalhe é que, mesmo que o jogo vá para as penalidades, a confiança do torcedor é grande, porque Hugo já mostrou que sabe crescer nesse tipo de situação. Mas a ideia é não depender disso. O time tem qualidade suficiente para resolver no tempo regulamentar. E por mais que o foco esteja totalmente voltado para essa quartas de final, é impossível não projetar o que pode vir pela frente. Uma semifinal de Copa do Brasil sempre mexe com a moral de um clube, e para o Corinthians seria a chance de transformar um ano marcado por crises em uma temporada de recuperação. Avançar, bater de frente com Cruzeiro ou Atlético e, quem sabe, chegar em mais uma final mudaria completamente o clima no Parque São Jorge. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Corinthians voltou a movimentar o mercado da bola e, nos bastidores, o nome de Hulk, atacante atualmente no Atlético Mineiro, vem causando um verdadeiro frisson entre torcedores e especialistas do futebol brasileiro. Apesar de o clube paulista ainda não ter divulgado oficialmente detalhes contratuais, fontes próximas à diretoria garantem que a negociação está em estágio avançado e que o acerto com o jogador é questão de tempo. A possível chegada de Hulk, conhecido por sua força física impressionante, chute potente e presença de área quase imbatível, promete mudar completamente o cenário ofensivo do Corinthians. Nos últimos dias, surgiram rumores de reuniões sigilosas entre representantes do atacante e dirigentes corintianos. Segundo insiders do mercado, o acordo incluiria cláusulas que valorizam desempenho e participação em partidas decisivas, mostrando que o clube pretende utilizar Hulk como peça-chave em competições nacionais e continentais. Para os torcedores, a simples possibilidade de ver o jogador vestindo a camisa alvinegra já provoca debates acalorados nas redes sociais, e o tema rapidamente se tornou o trending topic entre torcidas de todo o país. O Atlético Mineiro, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente, mas especula-se que a negociação envolva cifras milionárias e até atletas como parte de pagamento. O clima de expectativa é tamanho que já se fala em um impacto direto na temporada do Corinthians, que busca reforços de peso para retomar protagonismo em campeonatos como o Brasileirão e a Copa Libertadores. A chegada de Hulk,
caso se confirme, representaria não apenas um reforço técnico, mas também um movimento estratégico para atrair a atenção da mídia, patrocinadores e, claro, inflamar a paixão da torcida. Entre torcedores, jornalistas e analistas, a pergunta que não quer calar é: Hulk conseguirá repetir no Corinthians o mesmo desempenho que teve em outras passagens pelo futebol brasileiro e internacional? Enquanto o clube mantém silêncio oficial, o burburinho não para de crescer, e cada informação vazada nas redes ou nos bastidores é imediatamente repercutida. Se a negociação for concretizada, certamente será uma das contratações mais comentadas do futebol nacional nos últimos anos, colocando o Corinthians no centro das atenções e reacendendo a expectativa por uma temporada vitoriosa. Até lá, resta acompanhar de perto os próximos capítulos desse possível reforço de peso, enquanto a torcida sonha com o que pode se tornar realidade a qualquer momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!